Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de história do segundo ano, hoje com o conteúdo explicando o período entre as grandes guerras, né? No último vídeo a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O momento em que tudo aquilo ali aconteceu, os conflitos que acabam em 1918, né? E aí, claro, a assinatura do Tratado de Versalhes, que responsabilizava a Alemanha por todos os danos causados à Europa naquele momento, né? A Alemanha é julgada, é condenada, tem que pagar uma grana incrível e fica proibida de se militarizar. Só que o problema europeu naquele momento não era só a Alemanha, né? A Alemanha estava liquidada, mas não só a Alemanha. Itália, Inglaterra, França, Polônia, Bélgica, todos os países envolvidos no grande conflito estavam passando por enormes dificuldades. Mas a gente vai voltar o pensamento para a Itália e para a Alemanha. Mas esse cenário de destruição e de miséria e de crise, eu queria que vocês tivessem uma ideia de que foi a Europa toda, tá, pessoal? E que foi, de fato foi. Quem sustentava a Europa naquele momento financeiramente e com produtos eram os Estados Unidos. Foi ali que os Estados Unidos consegue grande parte da sua hegemonia financeira, ajudando, né, salvando os envolvidos do primeiro grande conflito, né? Mas vamos lá, então, para o período entre guerras. A Revolução Social, as pessoas mais pobres principalmente, estavam tentando de qualquer maneira tomar o lugar na sociedade, né? Eles estavam apoderantes de terras que não eram deles, estavam tomando conta das fábricas, estavam tomando conta de usinas, ou seja, estavam transformando a Europa num verdadeiro caos, tá? Por quê? Passavam fome, miséria, dificuldade financeira e acabavam, nesses momentos, a revolta tomando conta da população de um modo geral. Consequentemente, todos os países envolvidos nesses conflitos começaram a viver um período de instabilidade política e social, tá? Principalmente política, pessoal, tá? E o que vai acontecer? Porque a partir do momento que todo mundo tenta uma revolta, sente-se a falta de um líder, de alguém que coordene toda essa situação. E é nesse momento, tá, que vão surgir alguns regimes em países europeus que vão ter o intuito assim, de se tornarem totalitários, né, de se tornarem agressivos, né? E é nesse cenário que regimes totalitários de grande repercussão, né, e de grande acontecimentos que vão cercar os seus regimes irão acontecer principalmente na Itália e na Alemanha. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nesses dois caras que eu vou mostrar aqui para vocês agora, porque a gente vai falar bastante deles no próximo conteúdo. Hoje é só uma explicação do que houve na Europa com o fim da primeira e até o início da segunda. O que vai acontecer? Surge então, pessoal, na Alemanha e na Itália, esses caras aqui, ó. Benito Mussolini, o careca, e Adolf Hitler, o meu aqui da minha, no caso aí, da minha direita, da minha esquerda, vê como é que você tá vendo aí, tá? Na Itália, o Benito Mussolini vai implantar um regime totalitário que vai receber a alcunha de fascismo. Já Adolf Hitler vai implantar um regime na Alemanha, cujo nome será de nazismo, tá? Então o fascismo e o nazismo são regimes totalitários que vão surgir na Europa pós Primeira Guerra e anterior à Segunda, né? Porque a Segunda ela é uma consequência desses regimes. Então pós Primeira Guerra, os regimes totalitários vêm com força para a Europa, principalmente nesses dois países. E aí, pessoal, muita coisa vai acontecer. Principalmente a questão do Hitler. O Hitler vai desrespeitar de forma ofensiva e de forma muito agressiva o Tratado de Versalhes. Vocês lembram na última aula, o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de formar exércitos, de tomar poderio militar, e o Hitler vai nem aí para isso e vai, claro, montar um exército forte, enfim. Então nós estamos com o fascismo instaurado na Itália e com o nazismo instalado na Alemanha. E agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês
O que caracteriza um e o que caracteriza outro? Por que eles eram temidos? Por que eles eram respeitados em grande parte pela população, mas temidos também de uma grande certa forma, tá? Então vamos seguir aqui, olha que interessante. O fascismo, já mais ali para Benito Mussolini, em território italiano, defendia o Estado totalitário. O que é? O Estado controlaria todas as manifestações do indivíduo e do país, ou seja, zero democracia, pessoal, zero pensando naquilo que tu gostaria que acontecesse. Não, o Estado é que iria ser responsável pelo bem-estar da população. Isso chama-se Estado totalitário, tá? Outra função do fascismo, autoritarismo, pessoal. O líder, a sua autoridade não cabia discussão. No caso da Itália, o líder Benito Mussolini sempre teria a última palavra e não seria de forma alguma desrespeitado, tá? Outra coisa, uma das características do fascismo é o nacionalismo extremo, ou seja, aquele líder, ele acredita que o seu país é o melhor. Seu país é o melhor e que ninguém é melhor que o seu país e que ninguém pode pisar em seu país, ninguém pode chegar aqui dizendo o que o seu país deve ou não fazer, tá? Então o nacionalismo defende com unhas e dentes o direito da nação, tá? O seu direito como nação, tá? Totalmente contra também o liberalismo, só que aí a gente tem uma contradição nesse texto, porque olha que interessante. O fascismo é antiliberalista, então ele concordava com algumas ideias pregadas pelo capitalismo. Como a gente sabe, o capitalismo, que a gente vai estudar um pouco mais depois, o capitalismo ele defende ideias liberais, né? Defende que todo mundo faça aquilo que quer fazer em busca do capital. Algumas das ideias defendidas pelo regime capitalista, o Mussolini e os fascistas até gostavam. O problema é que eles não concordavam com o livre comércio, porque no capitalismo o Estado, né, não deve intervir na economia e o fascismo não permite isso. Então, mesmo sendo um apreciador de algumas ideias capitalistas, o fascismo não abre mão do Estado intervindo na economia. Outra coisa interessante do fascismo, o expansionismo, pessoal. Todas as fronteiras devem ser bem demarcadas e alargadas, com a proteção e excesso para evitar surpresas, tá bom? Militarismo, claro, a salvação nacional só vem por meio de um exército organizado, é impossível isso não acontecer em regimes totalitários, e o anticomunismo, ou seja, os fascistas eram totalmente contra a igualdade social, tá? E totalmente contra a luta de classes. Então essas características permeavam Benito Mussolini e a Itália, tá? Benito Mussolini governaria dessa forma. Já no outro país, próximo à Itália, a Alemanha, coisas desse gênero até aconteciam, só que aí, claro, sobre a batuta de Adolf Hitler. Pessoal, totalitarismo é característico dos dois, do fascismo e do nazismo. O totalitarismo ele é antiliberal e antidemocrático. Os alemães só deveriam ter um líder, que era o Führer, ou no caso o Hitler, né? Esse seria o líder. Então, o totalitarismo, tá? Outra característica marcante do nazismo e que na Segunda Guerra vai tomar uma proporção gigante, que nós vamos falar depois, é o racismo, pessoal. Adolf Hitler, juntamente com os seus nazistas, defendiam uma ideologia chamada racismo, na qual os alemães, ou os nórdicos ali da região alemã, né, eles pertenciam a uma raça superior, a raça ariana, que sem se misturar a outras raças, iriam comandar todos os cantos do mundo. Essa era a visão racista do nazismo, tá? Os judeus eram considerados os principais inimigos dos nazistas, tanto que, na Segunda Guerra, Hitler vai comandar o Holocausto, que eu vou falar na próxima aula, tá? Então, o racismo era uma característica marcante e escancarada nas ideias nazistas, tá?
Outra característica importante do nazismo, antimarxismo. E olha que ideia do Hitler. Hitler, o marxismo era um produto judeu. Por quê? Porque Karl Marx, que foi o líder do marxismo, era judeu, filho de família judia, né? E outra coisa, Marx, em seus livros, propunha a divisão de classes sociais bem distribuídas. E Hitler era contrário a isso. Então, ele era totalmente contra o marxismo, tá? E, por fim, Hitler defendia também o nacionalismo extremo, tá? Mas isso por quê, pessoal? Porque na visão alemã e de Hitler, todos os artigos envolvidos no Tratado de Versalhes tinham como objetivo humilhar, pisotear, acabar com a honra alemã. E agora que Hitler havia tomado o poder e se militarizado, ele queria mostrar a todos que a Alemanha tinha sim uma vez, uma voz dentro da Europa, tá? Então o nacionalismo foi aguçado, principalmente com o que aconteceu no Tratado de Versalhes, tá? Então o nazismo e o fascismo, eles se misturam, né, em alguns pontos. São regimes que suprimem a democracia, então, claro, não devem ser de forma alguma lembrados, ou lembrados a gente pode até lembrar, mas exaltados, né, enaltecidos não podem ser. E claro, esses dois regimes irão, dentro de seus países, comandar as ações europeias a partir desse momento. E é exatamente esses regimes que vai fazer acontecer em 1917, em 1939, o segundo grande conflito mundial, que é a Segunda Guerra, mas isso é assunto para uma outra aula. Deu para entender, pessoal? Fim da Primeira Guerra, período entre guerras e, na sequência, a Segunda Grande Batalha, beleza? Por hoje é só. Dúvidas, estou à disposição e até a próxima aula, beleza?